Oi, gente, boa noite. Essa é a nossa quarta aula de oncologia e hoje vai ser uma aula interessante porque nós vamos conhecer os processos quimioterápicos gerais. Vamos estudar um pouquinho mais sobre a quimioterapia. O que é a quimioterapia? Para que ela é indicada? Quem é que administra a quimioterapia? Quais os tipos? Quais as finalidades e qual é o desfecho do paciente com câncer que recebe uma quimioterapia? E claro, a gente não poderia deixar de abordar nessa aula sobre os cuidados de enfermagem na administração dessas drogas que combatem as células tumorais, ou seja, o câncer. Então eu começo essa aula mostrando para vocês o conceito de quimioterapia. A quimioterapia ela é uma terapêutica utilizada com uma única droga ou então com um conjunto de drogas que combatem ali a proliferação de um tumor ou de um câncer quando se é indicado o uso dessas drogas. Então ela é utilizada muito na prevenção ou no tratamento de doenças neoplásicas por substâncias químicas, ou seja, se esse paciente ele não tem uma indicação cirúrgica para retirada do câncer, ou se a indicação também não é para que seja feita uma radioterapia, que é o tratamento por meio de raios. Então, a quimioterapia ela é uma combinação de drogas, de medicamentos ou fármacos que irão auxiliar o paciente oncológico para o combate daquele tumor. A quimioterapia antineoplásica é o emprego de quimioterápicos no tratamento do câncer. Então, um paciente ele só recebe quimioterapia porque ele tem um câncer. A quimioterapia não é utilizada para outros problemas de saúde, como, por exemplo, para combater lúpus. Não existe. Então, drogas quimioterápicas elas são usadas apenas para o combate a doenças neoplásicas, cânceres em si, que possam ser combatidos por essas drogas. Podem ser usados de forma isolada ou combinada. Então, nós temos as monoterapias, é quando você utiliza apenas um único tipo de droga ali naquela quimioterapia, e nós temos as poliquimioterapias, que são vários medicamentos associados para combater ali o processo cancerígeno. A quimioterapia ela atua no nível celular. Porque, gente, nós vimos na primeira aula o conceito de câncer. O que é o câncer? É um crescimento exagerado, exacerbado de células que ocasionam ali a formação de um tumor. Então, a quimioterapia ela tem uma finalidade, ela tem um alvo específico, que seriam essas células tumorais. Mas o problema é que a quimioterapia ela não tem especificidade. Isso quer dizer o quê? Que em alguns pacientes a quimioterapia ela ataca tanto as células defeituosas, ou seja, as células cancerígenas, mas também atacam as células normais. E aí é um dos efeitos colaterais mais danosos, digamos assim, para o indivíduo, é porque as quimioterapias, de forma geral, não têm essa especificidade de combater somente aquelas células que estão ali crescendo de forma cancerígena, mas combatem também e afetam, infelizmente, as células normais. A quimioterapia ela surgiu mais ou menos na década de 40, ou seja, no século passado. Nas décadas de 40, ali entre 1940 a 1949, foi quando médicos oncologistas começaram a testar novas drogas para o combate do câncer e foi quando foi visto um tratamento medicamentoso para o combate daquele tumor. Alguns quimioterápicos, ou seja, algumas drogas quimioterápicas, são compostos antagonistas do ácido fólico. O que é o ácido fólico? É um ácido que contém já no nosso corpo esse tipo de ácido, muito importante na questão do metabolismo das nossas células. É o mesmo ácido fólico que as gestantes utilizam na gravidez para promover a maturação do desenvolvimento embrionário, do desenvolvimento cerebral do embrião. E o ácido fólico poderá também ser utilizado como princípio ativo de alguns quimioterápicos. Existem intervalos e frequências com relação à administração da quimioterapia, que a gente chama de sessões de quimioterapia. A gente diz, o paciente tal
fez 20 sessões de quimioterapias. As sessões são os intervalos entre uma tomada dos medicamentos da quimioterapia e a outra tomada. E existem sessões de dias, de semanas, ou seja, de uma em uma semana aquele paciente volta para tomar a quimioterapia. Outros pacientes voltam de 2 em 2 semanas, outros de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, ou aqueles pacientes que fazem uma quimioterapia por um período mais prolongado, o intervalo, onde eles retornam de 6 em 6 semanas. Então, o intervalo para as sessões de quimioterapia esse intervalo poderá ser em dias, ou então de cada semana, de uma em uma semana, ou de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4, de 5 em 5 ou de 6 em 6 semanas, isso de acordo com as condições clínicas do paciente e com, claro, a avaliação do médico oncologista vai ver quantas sessões aquele paciente vai receber de quimioterapia e qual é o intervalo mais indicado para o tumor dele. Então vamos agora conhecer os principais agentes quimioterápicos, algumas drogas que fazem parte da quimioterapia dos pacientes em tratamento para o câncer. Vamos conhecer as estruturas químicas desses compostos e também qual a função, para que eles servem, para combater qual tipo de tumor, certo? Vamos começar aqui pelos agentes aniquilantes. Os agentes aniquilantes são um conjunto de drogas quimioterápicas que causam alterações nas cadeias do DNA celular. Mais uma vez, eu volto aqui à revisão de estrutura básica da célula. Toda célula é formada por um citoplasma, uma membrana plasmática e um núcleo. Dentro do núcleo existe um material genético que faz parte da replicação daquela célula. O material genético é a vida da célula, certo? Então, esses agentes aniquilantes aqui da quimioterapia, eles vão agir mais especificamente no DNA celular, combatendo o DNA defeituoso. Ou seja, se aquela célula recebeu o estímulo cancerígeno e está começando a se desenvolver de forma errada, com a informação cancerígena, então os agentes aniquilantes atuam ali, corrigindo ou tentando corrigir essa replicação desse DNA dessa célula. Eles impedem a replicação do DNA em qualquer fase do ciclo, ou seja, se essa célula estiver em mitose ou em meiose, esses agentes aniquilantes, eles não importa qual é a fase dessas células, para a multiplicação delas, eles vão agir. Só lembrando aqui para vocês que a mitose é uma divisão celular única, ou seja, uma célula terá a capacidade de se multiplicar em outra célula, mas ela faz apenas uma única multiplicação. E a meiose é uma outra fase da multiplicação celular, onde uma única célula poderá multiplicar diversas outras células, certo? Só para vocês entenderem essa diferença do que é mitose e do que é meiose. No caso dos agentes aniquilantes, que são esses conjuntos de drogas quimioterápicas, eles vão atuar ali tanto nas fases de mitose como de meiose para corrigir a replicação daquele DNA daquela célula que está crescendo de forma anormal ou cancerígena. E nós temos os agentes antimetabólitos. Os agentes antimetabólitos, eles têm uma semelhança aos metabólitos naturais das células, aos compostos químicos das células. Dentro das nossas células, nós temos algumas organelas, que são algumas proteínas importantes para haver ali a metabolização, a nutrição, a respiração da célula, como, por exemplo, organelas, lisossomos, ribossomos. Então, os medicamentos que são classificados como agentes antimetabólitos, eles se assemelham a esses componentes dessas células, onde eles irão promover também ali a correção do material genético dessa célula. Seja o DNA, seja o RNA celular, vai haver ali essa correção por meio dos agentes antimetabólitos, que esses agentes eles são formados a partir de princípios ativos da própria célula. Ou seja, são compostos extraídos da própria célula e que
promovem essa produção desses quimioterápicos para que eles possam agir ali, corrigindo o DNA ou RNA da célula. Nós temos a terceira classe de quimioterápicos, que são os antibióticos antitumorais. Eles são resultantes da fermentação de fungos. Então, os fungos, a gente aprende em microbiologia que são uma classe de seres vivos que se multiplicam muito na questão da multiplicação binária, ou seja, esses seres, os fungos, eles se multiplicam na presença do mofo, e existem quimioterápicos que são extraídos através do princípio ativo dos fungos. São esses antibióticos antitumorais. Para que eles servem? Eles servem para interferir na síntese de ácidos nucleicos. O que é o ácido nucleico? É o DNA ou é o RNA. Mais uma vez, essa classe de quimioterápicos atua corrigindo alterações genéticas, tanto no DNA como no RNA, que está ali comandando uma informação errada para que as outras células elas se multipliquem com aquela informação cancerígena. Então, os antibióticos antitumorais, eles vão ali atuar para corrigir esse DNA ou esse RNA, mas ele vai interferir na síntese desses ácidos nucleicos. Nós temos a quarta classe de quimioterápicos, que são os medicamentos nitrosureias. Eles têm uma ação semelhante aos alquilantes, ou seja, eles vão atuar também para corrigir aquele material genético da célula, mas tem uma diferença aqui que essas nitrosureias, elas são lipossolúveis, ou seja, elas têm uma afinidade muito grande com o tecido adiposo. O que é o tecido adiposo? São as gorduras do nosso corpo, né? As gorduras. Então, por exemplo, as nitrosureias são um conjunto de quimioterápicos que vai tratar, por exemplo, os lipomas. E aonde é que estão localizados os lipomas? Exatamente no tecido adiposo ou no tecido gorduroso do paciente. Por quê? Esse tipo de quimioterápico, nitrosureia, por ele ser lipossolúvel, ele atravessa com muita facilidade a questão da gordura. Então, por isso que é muito utilizado nos lipomas. E são utilizados também para alguns tumores do sistema nervoso central. Porque, por elas serem lipossolúveis, elas atravessam a barreira hematolicórica. O que é isso, essa barreira? Essa barreira hematolicórica é uma barreira de lipídios, ou seja, uma barreira de gorduras ali, a nível do sistema nervoso central, para proteger o líquido cefalorraquidiano. E o que é o líquido cefalorraquidiano? É o líquido que lubrifica, digamos assim, toda a rede do nosso sistema nervoso central. Então, o líquido cefalorraquidiano, ele vai, por exemplo, proteger as meninges, vai proteger a nossa medula, a medula óssea, vai proteger o sistema nervoso central como um todo. E alguns tumores que se desenvolvem nesse local do sistema nervoso central, as nitrosureias, por serem quimioterápicos lipossolúveis, ajudam na questão do combate a esses tipos de tumores. Eles agridem tanto células cancerígenas como células que estão em repouso ou multiplicação. As células cancerígenas que estão se multiplicando, estão aumentando aquele tumor. As nitrosureias são muito eficientes para atuar ali, mas também na questão de quando o tumor ele está estacionado, quando não há crescimento desse tumor. As nitrosureias também atuam nesses tumores que não há crescimento evidente. Nós temos os alcaloides da vinca, são outras classes de quimioterápicos que eles atuam somente em células que estão em fase de mitose. Ou seja, mais uma vez, revisando aqui com vocês, mitose e meiose. Mitose é um processo simples de multiplicação celular. É quando uma célula vai multiplicar apenas uma outra. Já a meiose é quando uma única célula multiplica várias outras células. Então, os alcaloides da vinca são uma série de quimioterápicos que vão ali atuar somente no processo de mitose, ou seja, atuam na multiplicação simples da célula. E vão impedir a formação de microtúbulos que são responsáveis pela formação de cromossomos a nível celular. Bem, vamos lá.
para que todo mundo entenda e não fique cansativo, vamos explicar aqui por parte essa parte dos alcaloides da vinca. Quem é responsável por fazer a multiplicação das nossas células é o material genético, certo? DNA, RNA. E quem é que faz com que o material genético trabalhe? São os cromossomos, que estão presentes ali também a nível do núcleo da célula. E quem é que ativa os cromossomos a nível do núcleo celular? São microtúbulos, que são pequenas proteínas que ajudam na formação de cromossomos para que possa haver ali a multiplicação da célula. No caso de um câncer, de um processo cancerígeno, o que é mais interessante? Fazer com que essas células se repliquem menos, ou então matar de vez essas células que estão recebendo a informação cancerígena. No caso dos alcaloides da vinca, que são medicamentos quimioterápicos que combatem ali o crescimento desses cromossomos, eles vão agir para impedir a formação de microtúbulos, ou seja, eles impedem a formação de proteínas, de substâncias que são essenciais para haver ali a multiplicação daquelas células. Certo? E nós temos a sexta classe de quimioterápicos, que são os agentes hormonais. São medicamentos da quimioterapia que são feitos à base de hormônios. Eles detêm o crescimento tumoral, ou seja, eles impedem que esse tumor cresça muito mais do que se não houvesse ali um tratamento específico. Existem alguns cânceres que, para poder eles se desenvolverem, será necessária a ação de alguns hormônios, alguns agentes hormonais. Por exemplo, o câncer de mama, ele só se desenvolve porque ocorre ali a presença também das ações das prostaglandinas, ações dos hormônios femininos, como ocitocina também. E esses hormônios vão favorecer o aumento exacerbado das células cancerígenas, desenvolvendo ali um tumor na mama da mulher. Então, alguns agentes hormonais ajudam no combate a esses cânceres que tem muito a ver com a questão hormonal. É o câncer de mama, é o câncer na tireoide, porque a tireoide é uma glândula que secreta hormônios como o T3, o T4, TSH. Os cânceres da glândula suprarrenal, que essa glândula suprarrenal fica acima dos rins, então essa glândula também secreta muitos hormônios. Então, para combater um câncer desse tipo, vai precisar de agentes hormonais, e esses agentes hormonais, eles têm uma finalidade paliativa, ou seja, eles auxiliam apenas os pacientes em fase terminal, que não estão mais respondendo à terapia de combate ao câncer e que têm uma baixa sobrevida, ou seja, é quando o médico desengana, quando o médico diz assim, só tem tantos meses de vida. Então, esses agentes hormonais, eles são muito utilizados para essa finalidade paliativa. E nós temos a bioterapia, que é outra classe de quimioterápicos, está sendo muito utilizada recentemente, que são quimioterápicos que inicialmente eram substâncias naturais do próprio corpo. Então, são medicamentos quimioterápicos que são feitos a partir de outras substâncias ali do corpo, né, do indivíduo, principalmente anticorpos, promovendo assim essa classe de quimioterápicos para combater o tumor. Aí, quanto à especificidade dos agentes quimioterápicos, nós temos aqui ciclo celular específico. Quimioterápicos que agridem células em determinadas fases. Nós temos aqueles quimioterápicos que vão atuar nas fases de mitose e nós temos aqueles quimioterápicos que vão atuar na fase de meiose. Eles são efetivos para tumores com rápido crescimento celular, certo? Então, aqueles tumores que se desenvolvem muito rapidamente, por exemplo, tumores do intestino, tumores gástricos do estômago. É muito importante o uso também dessa quimioterapia para combater esses tumores que crescem de forma acelerada. Aí, ciclo celular não específico é quando vai agredir as células independente da fase em que elas se encontram. Independente se está em mitose ou em meiose, esses ciclos de quimioterapia vão ali atuar para combater o tumor.
Aí vamos agora para outra parte aqui da nossa aula, que são os tipos de quimioterapia, porque existem vários tipos e é importante que nós conheçamos cada um deles. Existe a quimioterapia adjuvante. Essa quimioterapia é utilizada após a retirada completa cirúrgica do tumor. Então, por exemplo, quando é que é indicado fazer uma cirurgia para alguns tipos de tumores? Quando esse tumor ainda não gerou metástase, ou seja, quando ainda não se espalhou para outras partes do corpo. Porque enquanto esse tumor está localmente infiltrado ali, tem como o cirurgião fazer uma cirurgia e remover aquele foco cancerígeno. Nesses casos de cirurgia, logo em seguida a esse processo cirúrgico, quando se é retirado esse tumor, o médico ele pode prescrever uma quimioterapia adjuvante, ou seja, para auxiliar, para ajudar que esse tumor não volte a crescer naquele local que ele foi retirado. Então é por isso que a gente chama adjuvante, porque essa quimioterapia vai ajudar um tumor que inicialmente sofreu uma cirurgia para que ele pudesse ter sido retirado. Também, depois que o paciente faz uma radioterapia curativa, quando ele é submetido ao procedimento de radioterapia, que nós vamos ter outra aula só sobre radioterapia, esse paciente, ele também pode receber uma quimioterapia adjuvante para ajudar nas outras terapêuticas dele. E também quando não houve ainda metástase. Se esse tumor não se espalhou para outros órgãos, para outros tecidos do corpo, aí é indicada essa quimioterapia adjuvante. E nós temos a quimioterapia neoadjuvante. Ela é indicada antes da cirurgia ou da radioterapia. Então, qual é a diferença aqui? É que na quimioterapia adjuvante, ela é prescrita para o paciente depois da cirurgia ou da radioterapia. Já a quimioterapia neoadjuvante, ela é administrada antes desses procedimentos, porque ela vai reduzir o risco de metástase. Ela vai ajudar o corpo, no caso ali, combatendo o tumor e prevenindo metástases, porque se houver metástase, a indicação não vai ser mais cirúrgica, porque uma vez que o tumor se espalhou para outros cantos, não é recomendado o uso de cirurgia, porque você retira o foco ali do tumor de um canto, mas esse foco continua em outro canto. Então não é recomendado a cirurgia quando houve a metástase. No caso da quimioterapia neoadjuvante, aquela que é feita antes mesmo da cirurgia, é para evitar que haja exatamente metástase, sabendo que a metástase é o que vai impedir a realização da cirurgia. Nós temos a quimioterapia curativa, é quando esse paciente tem um câncer, descobre um câncer em estágio inicial e tem muita perspectiva de cura. Por exemplo, os tumores do colo do útero, os cânceres na mama, os tumores na próstata, se eles forem descobertos no início e esse paciente fizer um tratamento adequado e precoce, as chances de cura dele é de 85% a 100% de cura. Então, existe também a quimioterapia curativa, que é quando ela é administrada com o objetivo de curar o paciente daquele tumor. E nós temos a quimioterapia paliativa, que ela é indicada para melhorar os sintomas, melhorar a qualidade de vida do paciente, fazer com que esse paciente sofra menos, né, tanto na questão da dor como dos efeitos colaterais ali daquele tumor. Então, a quimioterapia paliativa é para reduzir a dor desse paciente, o sofrimento, para melhorar a qualidade de vida, mas essa quimioterapia paliativa, ela não interfere na sobrevida do paciente. Ou seja, o paciente não vai tomar uma quimioterapia paliativa para que ele possa ter uma esperança de que ele vai viver mais. Não. Na verdade, esse paciente já foi desenganado, o médico já deu um tempo de vida para ele, previsto, e ele vai usar essa quimioterapia só como forma de paliação, ou seja, de alívio dos sinais e sintomas e do sofrimento dele frente àquele câncer. Essa quimioterapia ela é empregada nos casos de câncer de ovário, malignos, né? Porque a paciente, no caso, tem pouca perspectiva de vida nos casos de câncer de ovário maligno, nos melanomas, que são cânceres na pele, através que surgem a partir de células melanócitas, que são as células que dão
cor à nossa pele. E também essas quimioterapias elas podem ser utilizadas nas leucemias crônicas, principalmente em crianças que receberam diagnóstico de leucemia e que têm baixa perspectiva de vida. E nós temos a quimioterapia para tumores de crianças e adolescentes. Esse tipo de quimioterapia é realizado na quimioterapia primária, ou seja, quando essa criança ou esse adolescente descobriu um tumor, uma leucemia, por exemplo, então vai ser prescrito ali uma quimioterapia primária, nas primeiras sessões de quimioterapia para aquela criança. Então é indicada esse tipo de quimioterapia específico para crianças e adolescentes. E nós temos também que essas quimioterapias para crianças e adolescentes são indicadas para doenças recidivantes, ou seja, quando aquela criança ou aquele adolescente tem um câncer que tem uma grande possibilidade de ele, depois do tratamento, voltar. É o que a gente chama de recidiva. É quando a doença volta mesmo depois do tratamento. Então, esse tipo de quimioterapia para criança e adolescente é indicado principalmente se essa criança ou esse adolescente tiver uma doença recidivante, um câncer que tem grandes possibilidades de voltar depois do tratamento. E nos casos de osteosarcoma, que é um câncer específico do sistema ósseo, é um câncer maligno do sistema ósseo, que na criança e no adolescente é muito agressivo e gera uma perspectiva de vida muito baixa. Então é indicada essa quimioterapia também para essas situações. E nós temos as formas de administração da quimioterapia. A terapia ela pode ser sistêmica, a quimioterapia pode ser sistêmica, é quando acontece ali uma aplicação endovenosa, aquele paciente vai receber uma injeção na veia, aí a gente diz que a quimioterapia é sistêmica. A quimioterapia ela pode ser regional, é quando ela é injetada dentro de algum fluido orgânico, ou seja, quando essa quimioterapia ela é aplicada dentro de algum líquido corporal, como por exemplo o peritônio, o líquido peritoneal, que é um líquido que está presente ali na cavidade abdominal, ou o líquor, que eu já falei para vocês do líquor no início da aula, que é o líquido que protege ali, que reveste o sistema nervoso central. Então, quando essa quimioterapia ela é aplicada nesses locais, a gente diz que é uma quimioterapia regional. Quando também essa quimioterapia ela é aplicada por catéter arterial, são aqueles catéteres centrais, né, aqui na artéria jugular, aquela punção na artéria aqui no pescoço. E também quando essa quimioterapia ela é aplicada em santuários. O que é isso? Os santuários são algumas partes do corpo que estão acometidas ali pelo tumor, mas que a quimioterapia, se ela for administrada de forma sistêmica, ou seja, na veia, não vai atingir aqueles locais do corpo aonde está infiltrado aquele tumor. Então, a quimioterapia ela é administrada nos santuários, ou seja, nas partes acometidas pelo câncer, que precisam que haja ali uma ação mais local daquela quimioterapia. Então, por isso que a gente diz que é uma quimioterapia regional. Existe a quimioterapia de altas doses. É quando há um emprego de grandes doses de um quimioterápico, então é um paciente que está desenvolvendo um tumor maligno, ele vai precisar de uma alta dose, uma dose super concentrada ou alta de quimioterapia. Então a gente diz que é uma quimioterapia de altas doses. E esse tipo de quimioterapia, ele promove uma relação dose-resistência. Ou seja, por mais que o paciente receba uma alta dosagem de quimioterapia, pode ser que ele se torne resistente àquele tratamento. Porque de tanto que ele recebeu uma alta dose daquele quimioterápico, pode ser que as células elas adquiram uma resistência própria, que aquela quimioterapia não combata mais o câncer, a multiplicação daquelas células cancerígenas, porque aquelas células já se tornaram resistentes. E nós temos a poliquimioterapia, é quando se utiliza de mais de um agente cistotástico combinado. Ou seja, o que é um agente cistotástico? É um quimioterápico. É um agente que vai combater o câncer. Se existe ali a aplicação de 2 ou mais agentes quimioterápicos, a gente diz que é uma poliquimioterapia. Quer dizer, muitos. Muitos.
quimioterápicos, drogas para combater o câncer. Então, quando esse paciente recebe uma combinação de várias drogas para combater o câncer, a gente diz que é uma poliquimioterapia. Vamos lá, cadê aqui? Deixa eu ver o que mais eu vou falar para vocês. A poliquimioterapia, ela é muito importante porque ela previne mutações genéticas, essas mutações, né, que ocasionam o aparecimento do tumor. A poliquimioterapia ajuda na erradicação de todas as populações de células neoplásicas, ou seja, os objetivos de administrar várias drogas ao mesmo tempo é exatamente de combater todas aquelas células que estão defeituosas, ou seja, que estão cancerígenas. E esse tipo de poliquimioterapia promove a morte celular total, ou seja, a morte das células cancerígenas. Uma das desvantagens da poliquimioterapia é a questão da toxicidade. É porque como o paciente está tomando muitas drogas ali combinadas, ele pode ter algumas reações medicamentosas ou tóxicas. Drogas com toxicidades diferentes, isso pode prejudicar o paciente também. As drogas deverão possuir diferentes mecanismos de ação. Então, na poliquimioterapia, uma droga quimioterápica serve para combater uma parte do tumor. A outra droga combate outra parte. A outra droga vai atuar ali no DNA ou RNA. A outra droga atua nos cromossomos. E assim é feita essa poliquimioterapia combinada. É efetividade em combinação do que se administradas isoladas. Ou seja, quando o médico vai prescrever uma poliquimioterapia para o paciente, ou seja, todas essas drogas combinadas, ele tem que levar em consideração também se aquelas drogas elas têm uma melhor eficácia, se elas vão funcionar melhor, se elas forem administradas combinadas com outras drogas, ou se elas vão funcionar melhor se ela for administrada sozinha, isolada. Então, tudo isso o médico ele vai ponderar na questão da quimioterapia, poliquimioterapia. E nós temos aqui as respostas ao tratamento quimioterápico. Depois que o paciente recebe quimioterapia, ele pode ter uma remissão completa desse tumor, ou seja, esse tumor ele desaparece, ele é erradicado, ou ele pode ter uma remissão parcial, ou seja, a quimioterapia reduziu a metade do tumor, mas ficou uma outra metade, ou seja, é uma redução de 50% do volume desse tumor. E nós temos a classificação sem resposta. É quando o paciente cancerígeno toma uma quimioterapia, mas ele não tem resposta. Aquele tumor não desaparece de forma alguma. E nós temos ainda uma quarta classificação desse desfecho, né, digamos assim, da quimioterapia, é quando há uma progressão do tumor, ou seja, por mais que o paciente tenha feito tratamento com a quimioterapia, esse tumor não desapareceu, mas ele